mais um estudo da Palavra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre o Hades. Isso aí vai fazer a gente refletir melhor na nossa vida. E você que é cristão, vai te ajudar a ver o valor de uma alma, a importância de levar o Evangelho, de se preparar para levar o Evangelho aos perdidos. Vou saudar aqui já o pessoal que está entrando, Felipe, que está nos acompanhando sempre, a Vanessa Salles. Um abraço também ao Gil Oliveira, que está aí também aprendendo conosco. Palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro, vamos lá, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 16. Vamos falar sobre o Hades. Hades. H-A-D-E-S, Hades. Lucas, capítulo 16, verso 19 em diante. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Vou ler o texto. Diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo. Note aí, já uma segunda pessoa sendo citada na narrativa, na história. Um rico e um mendigo. Maravilha? Glória a Deus. Um rico e um mendigo. O rico, o texto não cita o nome, mas o mendigo é chamado Lázaro, verso 20. Se quiser marcar aí o rico, mendigo, versos 19 e 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, e jazia, cheio de chagas, à porta daquele, a porta do rico, entendeu? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Olha aí, isso aí, Marcos. Põe um texto aí para facilitar. E aconteceu que o mendigo morreu, faleceu, e foi levado, olha aqui, pelos anjos para o seio de Abraão. Pegou aí? Pelos anjos ao seio de Abraão. Vou até anotar aqui para a gente pegar uma linha boa. Então vamos lá. Entendeu aí o texto? Que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Que anjos são esses? Os anjos eleitos. Aqueles que decidiram, na época da rebelião, em uma dispensação da eternidade, ficar do lado de Deus. Não seguir a Lúcifer. São os anjos, como podemos dizer, de Deus. Os anjos do bem, não os caídos, tá bom? E ele foi levado para o seio de Abraão. Preste atenção, que ele foi levado para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Morreu também o rico e foi sepultado. Pegou aí? O pessoal está entrando, glória a Deus. Até o verso 22, a perspectiva do texto é na visão terrena. Pegou? É a visão humana, a visão terrena. Aonde é narrado que esses dois personagens, em contraste social, financeiro aí, e os dois vêm a óbito, falecem, morrem, tá? É o que o texto diz. Até o verso 22 é uma narrativa aonde a ótica humana pode ver. Agora, aqui no verso 23, aí já entra o estado de morte. Após a morte, o estado dessas duas pessoas. Maravilha? Vai entrar aqui o estado na morte, após a morte física dessas pessoas, melhor dizendo. A partir do verso 23, o texto vai narrar o que acontece após a morte física. Entendeu? E note que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A gente vai entender tudo isso aí. Agora já o rico, a Bíblia só diz que foi sepultado. E nós vamos desenrolar isso aí para pegarmos o estudo de uma forma maravilhosa. Verso 23, Lucas 16, verso 23. Olha o que diz. E no Hades, lembra que eu falei? Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. Isso aqui é o rico. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água. Então vamos lá. Entendeu aí o texto? Que o mendigo morreu e foi levado pelos
anjos. Que anjos são esses? Os anjos eleitos, aqueles que decidiram, na época da rebelião, em uma dispensação da eternidade, ficar do lado de Deus, não seguir a Lúcifer. São os anjos, como podemos dizer, de Deus. Os anjos do bem, não os caídos, tá bom? E ele foi levado para o seio de Abraão. Preste atenção, que ele foi levado para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Morreu também o rico e foi sepultado. Pegou aí? Agora aqui vamos entrar numa outra atmosfera. Até o verso 22, a perspectiva do texto é na visão terrena. Pegou? É a visão humana, a visão terrena. Aonde é narrado que esses dois personagens, em contraste social, financeiro aí, e os dois vêm a óbito, falecem, morrem, tá? É o que o texto diz. Até o verso 22 é uma narrativa aonde a ótica humana pode ver. Agora, aqui no verso 23, aí já entra o estado de morte. Após a morte, o estado dessas duas pessoas. Maravilha? Vai entrar aqui o estado na morte, após a morte física dessas pessoas, melhor dizendo. A partir do verso 23, o texto vai narrar o que acontece após a morte física. Entendeu? E note que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A gente vai entender tudo isso aí. Agora já o rico, a Bíblia só diz que foi sepultado. E nós vamos desenrolar isso aí para pegarmos o estudo de uma forma maravilhosa. Verso 23, Lucas 16, verso 23. Olha o que diz. E no Hades, lembra que eu falei? Hades. Ergueu os olhos, estando em tormentos. Isso aqui é o rico. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este quem? Lázaro, é consolado, e tu, o rico, estou parafraseando aqui para entender o texto, e tu atormentado. Verso 26. Se o Marcos puder jogar aí os textos que eu estiver lendo, maravilha, hein? E além disso, está posto um grande abismo, circula aí a palavra abismo. Está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Pegou aí? Pegou aí que eles desceram para o Hades, mas o mendigo Lázaro e Abraão estão em um lugar chamado seio de Abraão, no Hades. Já o rico foi para outro lugar onde havia tormento e ele estava querendo que alguém refrescasse a língua dele com um pouco de água. E entre esses dois espaços havia um abismo. Pegou aí, deu para ilustrar a imaginação do que o texto está dizendo? Seio de Abraão de um lado, lugar de tormento do outro, e um abismo entre ambos os lugares. E não tinha como o que estava no seio de Abraão passar para o lugar de tormento, e nem quem estava no lugar de tormento passar para o seio de Abraão. Verso 27. E disse ele: Rogo-te, ó pai, que mandes a casa do meu pai, isso é o rico, dizendo: Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Sério negócio, hein? Caiu num lugar onde não pode sair. E não tem como avisar para as pessoas que estão na terra para não ir para esse lugar de tormento, hein? Estreito, né? Então, o Hades, de uma forma mais vulgar dizendo, era um lugar onde as almas
que faleciam fisicamente iam, e almas de ímpios e almas de justos, pegou? Então o que eu quero explicar aqui? Essa palavra Hades é grega, se refere a esse lugar, muitos chamam de lugar dos mortos, mas não são só mortos em questão de almas que estão no Hades. Isso eu vou explicar para você, porque temos 3 compartimentos aí, lido no texto, que nós vamos explanar bem facilmente para o entendimento aí de vocês. A palavra hebraica para isso é Sheol, né? E a palavra grega é Hades, que se refere ao lugar aonde foram as almas, tanto do rico como do mendigo Lázaro. Agora eu vou explicar sobre o Hades para vocês, que há uma diferença aí. Agora vem o mistério, vocês têm que pegar aí. São 3 divisões. 3 divisões. Vou falar. Seio de Abraão. Isso é o lugar do Hades, onde as almas vão após a morte. Segundo, abismo. Tá tudo no texto. O texto fala do Hades. E desse Hades fala que há o seio de Abraão, o abismo. Terceiro, lugar de tormento. Seio de Abraão, abismo, lugar de tormento. Agora eu vou falar sobre, primeiramente, o lugar de tormento. O lugar de tormento é o lugar onde a alma dos ímpios, daqueles que não creem em Deus, que não creem no Evangelho, que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que não tem fé no Filho. Então, a alma desses ímpios que desprezam essa salvação, por que desprezam? Porque o maior pecado, sabe qual é o maior pecado? Isso é a luz da Bíblia. Não é pensamento meu, e nem de outro, nem vertentes aí de teólogos ou pastores, líderes, irmãos. Não, é uma visão bíblica. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou unigênito, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí a eternidade, entendeu? Aí se você for ler, eu não vou abrir aqui, mas se você, é João 3,16. Se você ler o versículo seguinte, aí o que ele fala? A condenação do mundo é esta. Qual é a condenação do mundo? Que não creram no unigênito de Deus. Porque quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então há uma das pessoas que não creem no Senhor, não se arrependem dos seus pecados, não veem necessidade de aceitar Jesus como Salvador da sua alma, porque nós somos alma vivente. Esses vão para o lugar de tormento. Eles continuam descendo. Antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus, eles continuam descendo para lá. O livro de Jó, Provérbios, fala que esse lugar é no centro da terra. A Bíblia fala que é no centro da terra. Não é o inferno. Não, o inferno não. Tem gente que fala, tem muita gente no inferno. Irmão, cuidado. O inferno não foi habitado ainda. Não foi habitado. É o Hades. Hades. Ô glória! Aleluia! O Hades. O inferno não. O inferno não foi habitado. Talvez a pessoa que teve uma experiência, que eu não julgo, porque Deus dá experiência, mas nós temos que interpretar a experiência à luz da Bíblia, né? A Bíblia é maior que a experiência. Talvez elas, por alguma ignorância teológica, possam usar o nome inferno, mas isso não me dá o direito de dizer que elas não tiveram essas experiências de ver esses lugares. Então, talvez possa ter ocorrido o erro na hora de explicar, porque o inferno não foi habitado. Biblicamente, nós não temos tempo de falar sobre isso, mas o inferno não foi habitado ainda. Então, é o Hades. Antes de Jesus e depois de Jesus, a alma dos ímpios continuam descendo para o lugar de tormento. Desce, a pessoa morreu, aconteceu um acidente. Período muito rápido, a alma sai do corpo e percebe aquela situação que está fora do corpo. De repente, ela é surpreendida pelos anjos caídos que levam essa alma, e essa alma ela cruza o vale da sombra e da morte sozinha, e ela vai seguindo o vale da sombra e da morte até chegar no lugar de tormento, Hades. Sério negócio, temos que nos converter, temos que pregar Jesus. É forte isso aí. E elas cruzam esse vale sozinha. Por isso que tem gente que fala, estou passando no vale da sombra e da morte. Não, o vale da sombra e da morte só passa
depois que você prova a morte física. Ô glória! Então você que está passando luta, você não está passando no vale da sombra e da morte, não. Literalmente não. Então, queridos, para aí vai a alma dos ímpios, tanto antes de Jesus como depois. Agora, a alma dos justos. Dá glória aí quem aceitou Jesus. Dá glória aí quem é justo, justificado pelo sangue de Jesus. Dá um grito de glória, dá um joia aí, meu filho, porque a história é diferente. Lázaro, como justo diante de Deus, ele desce, a trajetória é a mesma. Só que o justo não passa o vale da sombra e da morte sozinho. Os anjos de Deus, aleluia, glória a Deus, os anjos de Deus, maravilha. É o texto que diz, foi levado pelos anjos. Os anjos cruzam o vale da sombra e da morte com a alma do justo. Com a alma do justo. E deixa ele na porta do seio de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Amanave, Assaira, Candaravassou. Oh meu Deus, glória a Jesus. Maravilha. Então, olha o texto. Os anjos levam o justo para o seio de Abraão. Só que tem uma diferença. E eu vou explicar aí já já. Só que eu tenho que falar do abismo. Vai dando joia aí quem está pegando. Então, Salmo 23. Verso 4, vamos para a poesia hebraica aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O justo não atravessa o vale da sombra da morte sozinho. Os anjos o deixam na porta do seio de Abraão, lá no Hades, que tem esses 3 compartimentos. Seio de Abraão, o lugar de tormento e o abismo, que ficava entre esses 2 lugares. O que eu quero dizer aqui? O justo, aí, maravilha, isso, o texto está aí, Felipe colocou o texto para a gente. Agora, deixa eu te falar, antes de falar do seio de Abraão, os justos vão para lá, foi para lá que Lázaro foi, tá? Agora, o abismo, o que é o abismo? O que é o abismo? O abismo era um espaço que ficava entre o seio de Abraão e o lugar de tormento, pegou? No abismo estão os anjos caídos. Eita, os anjos caídos. Olha, desde o Antigo Testamento, Noé, os profetas, todos os espíritos que foram repreendidos, foram lançados lá, ficaram lá e de lá não podem sair. Se você ler a carta de Pedro, você vai entender melhor. Só que o tempo está correndo aqui. A igreja não tem só autoridade para expulsar um demônio de um território para outro, mas como tem poder para lançá-los no abismo, para saírem só no dia do juízo. Sabia disso? Você que tem uma vida com Deus, de busca, oração, unção, autoridade, compromisso, como igreja ungida, você tem autoridade de lançar um demônio no abismo, porque se você expulsa de uma pessoa somente, ele vai para outra região, dentro de um domicílio onde ele trabalha. Por isso temos as hierarquias espirituais da maldade, principais, potestades, forças espirituais do mal, dominadores, espíritos familiares que atuam em questões internacionais, nacionais, territórios, famílias, entendeu? E aí vai. Então, quando a igreja lança um demônio no abismo, ele não sai até o dia do juízo. Por isso que o diabo está ficando, vamos dizer aqui, em uma forma figurativa, ficando cada vez mais endemoniado, caindo os chifres, os restos dos cabelos, porque quanto mais o tempo passa, a igreja manda mais demônio do exército dele para o abismo, glória a Deus. Aleluia! E ele está ficando sem demônios para atuar, por isso que está irado, entendeu? A obra está acontecendo, a profecia está se cumprindo, Jesus está aí, às portas para arrebatar a sua igreja, para a glória de Deus. Então, eles vão para o abismo é o lugar onde estão os anjos caídos aprisionados. Pegou? Maravilha? Agora vamos para o seio de Abraão. A alma, minha pergunta, as almas dos justos continuam descendo para o seio de Abraão? As almas dos justos continuam descendo para o seio de Abraão no Hades? Porque eu disse que as almas dos ímpios continuam descendo. E olha quantas pessoas estão morrendo uma hora dessa. Nós estamos aqui estudando, aleluia, glória a Deus, que maravilha. Temos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. E nessas horas muitas pessoas estão morrendo sem salvação. Estão indo para o lugar de tormento. Esse estudo é sério. Eu tenho um propósito com esse estudo, principalmente para aqueles que são cristãos, que estão letárgicos, estão estagnados, parados, presos ao mundo, mais do que
que há Deus, quanto à vida, há esperança para acordarmos e fazermos a vontade de Deus. Pregar o evangelho a toda criatura. Então você que está aí preguiçoso, egoísta, vaidoso, achando que o evangelho é barganha, se converta de verdade, se encha do poder de Deus, leia a Bíblia, se consagre e pregue do jeito que você sabe, com seus dons. Não precisa ter cargo para pregar, basta ter aceitado Jesus, aleluia, como teu Salvador, e o Espírito Santo te conduz. Se não sabe falar, prega com a tua vida, mas pregue Jesus. Aleluia, o povo está dando glória, não? Dá uma glória aí, gente, é forte. Então, os justos continuam descendo para o seio de Abraão? A resposta é não. Até Jesus, no seu ministério terreno, na cruz, eles desciam. A partir da cruz, eles não descem mais para o Hades, para o seio de Abraão. Quer que eu prove? Tem que dar glória, joia, coração aí para eu provar. Quer que eu prove? Ô glória! Vou mostrar na Bíblia. Lucas 23, 43. Quando Jesus está na cruz e um ladrão zomba e outro crê, chama ele de rei, fala, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Versículo 43, disse-lhe a Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso é o seio de Abraão. Com a cruz, o que acontece? Esse paraíso não é a Nova Jerusalém, é o seio de Abraão. É o seio de Abraão. Por quê? Porque quando Jesus expira na cruz, preste atenção que você não vai entender isso aqui, que isso é pérola da teologia. Tá? Estou te dando aqui gratuitamente para você. Você entenda a palavra de Deus e seja uma bênção. Agora, pelo amor de Deus, aprenda e pregue Jesus. Glória a Deus. Estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque o Espírito de Jesus é o Espírito Santo. Naquele momento, era o Espírito Santo. Ele não tinha o espírito humano como nós, que precisa do Espírito Santo entrar no nosso espírito humano e nos influenciar ao fruto e dons espirituais, não. Todo aquele processo de rasgar o véu do coração, a alma, que são a mente, né, que são os dois centros de comandos aí do homem. A mente aí corresponde a 2/3 e o coração 1/3 do comando do homem, para externar essa vida divina, não. O Espírito de Jesus era o Espírito Santo. Quando ele fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a morte de Jesus, porque pela primeira vez na história, a divindade, a Lavá, Surinave, Andacaiono, a divindade, que são 3 almas, a alma do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela primeira vez há uma separação. Isso por causa de nós, por causa dos nossos pecados. O que o profeta Isaías disse, se eu não me engano, no capítulo 59? Eu estou surdo, Deus dizendo, eu estou cego, parafraseando, mas são os vossos pecados que fazem separação. Então, por causa dessa obra, o Espírito separa-se, entendeu? O Espírito vai para o Pai. O que acontece? Jesus expira, ele morre, seu corpo vai para a sepultura, sua alma vai para o Hades. Olha que lindo, para o Hades. E no Hades, ele prega para os justos, dizendo que ele é o Deus que eles creram e não viram. Daniel, Abraão, Isaac, Jacó, aleluia, glória a Deus. Moisés, que largou a glória do Egito, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com o povo no deserto, porque acreditava nas coisas invisíveis. Eles viram o Deus visível. Jesus, no segundo dia, ele vai, porque ele se revela como Salvador, no seio de Abraão. Depois, Jesus prega para os ímpios, lá no lugar de tormento. Mas a pregação no lugar de tormento não é de salvação, não. Dá um glória aí quem está entendendo. A pregação, isso é a alma de Jesus no Hades, pregando, é o ministério no Hades, que está em Isaías 61, entendeu? O ministério lá, que ele pregou no lugar de tormento para condenar. Foi uma pregação de condenação, ou seja, aqui estou eu, vocês não creram que eu sou Deus, então estou aqui mostrando o motivo para vocês saberem o porquê vocês estão condenados. Sério, né, meu querido? E ele prega aos anjos caídos a mesma coisa. Evangelho de justiça, de juízo. Ele sobe não só com as almas dos justos, mas com o lugar, o seio de Abraão, e leva para o céu, para Nova Jerusalém. Para Nova Jerusalém. Pegou aí? Vamos ver isso? Efésios capítulo 4. Você deve estar falando, maravilha, hein? Você que gosta da palavra de Deus, está dizendo, meu Deus, eu não sabia que a Bíblia tinha tanta coisa assim. Tem, isso aqui não é nada
do que a Bíblia tem. Efésios 4, do versículo 8 em diante. 8 até o 11. Isso se refere à subida de Jesus, cuja sua alma foi no Hades, pregou nas 3 divisões, e no seio de Abraão ele leva não só as almas dos justos, mas o lugar. Eita, lavaçai. Por quê? Porque na cruz Jesus toma a chave da vida e da morte, do diabo, aleluia. Jesus não entrou no Hades para tomar, ele tomou na cruz, ele já entrou com a chave. Porque como é que você vai entrar no lugar sem a chave? Então, para entrar tem que ter a chave primeiro. Pegou a chave na cruz, ele tomou posse da vitória espiritual aí sobre o pecado, sobre a alma dos justos. E quando ele sobe ao texto, Efésios 4, do 8 em diante. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Olha só, levou o lugar, cativeiro, e as almas, não só as almas, o lugar foi levado. E deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão o que também antes tinha descido. Pegou aí as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, aleluia, acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí tem o Salmo 24, aleluia, glória a Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Isso é para quem diz que não existe pastor, profeta, apóstolo. Não lê a Bíblia, que está dizendo bem claro aqui. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O lugar geográfico do Hades foi modificado com a ida de Jesus lá. Antes eram 3 compartimentos: seio de Abraão, abismo e lugar de tormento. E agora, depois dessa obra que Cristo fez, que está aqui em Efésios 4, só existem o lugar de tormento e o abismo. Os anjos caídos, os ímpios continuam descendo lá. Mas o justo que morre, oh aleluia, depois da obra do Calvário, não desce para o mundo dos mortos. Por quê? Porque Jesus pegou a chave, aleluia, na cruz do Calvário, desceu, efetuou a obra, e o justo que morre hoje não é levado para a porta do Hades, onde havia o seio de Abraão, porque o lugar e as almas foram levadas. O crente sobe para a Nova Jerusalém, aleluia, glória a Deus, esperando o que está escrito em 2 Tessalonicenses 4,17. O toque da trombeta, primeiros que morreram ressuscitarão, que estiverem vivos serão, aleluia, transladados, arrebatados, melhor dizendo, para encontro dele nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Glória a Deus, maravilha. Eu sou daqueles crentes que quando fala de salvação, fala de Jesus, fala de arrebatamento, eu dou glória, eu dou aleluia, porque isso tudo é passageiro, e Deus quando nos chama nos dá tudo isso, aleluia. Só que coisas da terra você pode perder, mas o que você não pode perder é o conhecimento. O conhecimento ninguém tira de você, aleluia. E eu tenho esse conhecimento de que Jesus é o meu Salvador, e já em breve seremos arrebatados. Tomara que estejamos desse corpo, não sejamos despidos e encontrados nus, mas possamos subir nesse corpo. E temos esse curso aqui, ó, N1, 2 módulos e um CD de áudio para te ajudar a entender o que é ser um seguidor fiel, um discípulo de Jesus, atender a sua chamada, cumprir o seu papel, uma vida de disciplina cristã, como orar, como jejuar, como se preparar para a obra, para o ministério, para ser bênção na família, no casamento. Tá aqui, ó, N1, TDCI, Teologia Discipulatória Cristã Interdenominacional. Se você entrar em contato, nós mandamos uma material online. Você recebe, seja via correios, ou seja por Gmail, você recebe o material e pode aí se preparar, aprender essas coisas maravilhosas que nós estamos estudando. É só entrar no meu Face, Ministro Fábio dos Santos. Temos o site aí para aplicativo, que é o ministrosdasantidade.wix.com/page, e Deus te abençoe. Espero que você tenha aprendido essa matéria tremenda.